Você já percebeu que tem dias que parece que tudo vai dar certo e mesmo assim na hora mais importante simplesmente não acontece? E o pior não é isso, o pior é o que vem depois, a dúvida, aquele pensamento silencioso que começa a crescer. Será que tem algo errado comigo? Será que isso vai acontecer de novo? Quanto mais você pensa nisso, mais você começa a pesar. Só que deixa eu te falar uma coisa que ninguém te explica. Na maioria dos casos o problema não é você, não é falta de capacidade, não é algo quebrado com você. É o ciclo que você está vivendo todos os dias sem perceber. Um ciclo silencioso que começa com hábitos simples, coisas que parecem inofensivas, coisas que todo mundo faz, mas que aos poucos vão afetando o seu corpo, sua mente, principalmente seu desempenho. E o mais perigoso é que isso não acontece de um dia para o outro, é gradual, quase imperceptível, até que um dia acontece e aí começa o efeito dominó. Você tem um dia ruim, isso mexe com a sua confiança, você tenta compensar de alguma forma, talvez tentando forçar mais ou tentando controlar mais e sem perceber piora ainda mais a situação. E pronto, você entra em um loop, um ciclo fechado, onde cada erro alimenta o próximo e quanto mais você tenta sair desse jeito errado, mais preso você fica. A maioria dos homens jovens hoje acha que o problema começa na hora H, mas não começa, ele começa muito antes, começa no seu dia a dia, começa no seu estilo de vida, começa nas pequenas decisões que você repete todos os dias. E esse é o ponto mais perigoso, porque são hábitos comuns, aceitos, normalizados, mas que estão completamente desalinhados com o funcionamento natural do corpo. E com o tempo isso vai criando um padrão onde sua mente nunca descansa, sempre acelerada, sempre estimulada, sempre buscando mais, e aí acontece algo que pouca gente percebe. Seu nível de estímulo normal sobe, o que antes era suficiente deixa de ser, seu corpo começa a responder cada vez menos ao que realmente importa. E aí, quando chega o momento mais importante, não é só o corpo que falha, a confiança, a presença, o controle, tudo isso vai junto, e aqui está o problema real. Você não percebe que está construindo isso todos os dias. Você acha que isso foi algo do nada, um acaso, um dia ruim, mas não foi. Foi um processo, um padrão sendo reforçado diariamente, um ciclo sendo alimentado silenciosamente. Enquanto você não entender isso, você vai continuar tentando resolver o problema no lugar errado. Agora deixa eu te mostrar como isso acontece na prática. Imagina um cara comum, rotina normal, ele acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Nem saiu da cama ainda. E já está consumindo estímulo, vídeos rápidos, imagens fortes, conteúdo intenso. Logo cedo o cérebro já está em autoestimulação. Ao longo do dia isso continua. Mais tela, mais estímulo, mais distração, pouco foco, pouca presença, pouco controle. A mente nunca desacelera. Ela fica dependente de intensidade, de novidade, recompensa rápida, só que o corpo não foi feito para viver assim. E aí que começa a desregulação. O cérebro começa a se adaptar, se ajusta esse padrão e passa a exigir cada vez mais estímulo para responder. Quando chega o momento real que exige presença, conexão, controle, o corpo simplesmente não responde como antes. E tem mais, depois da sua primeira falha vem o pensamento. Se acontecer de novo, e se esse pensamento muda tudo? Porque ele gera tensão. E tensão tira o controle, sem o controle o desempenho cai. Quando o desempenho cai, o medo aumenta. E agora você tem dois problemas, o físico e o mental. E assim que o ciclo se fecha, hábito ruim, desregulação, falha, ansiedade, mais hábito ruim. E quanto mais tempo isso continua, mais automático isso fica. A maioria dos homens acredita em uma coisa, que o problema está no corpo, mas isso não é verdade. O problema está no condicionamento, no seu corpo está funcionando perfeitamente. Ele só está respondendo ao que você ensinou para ele. E se hoje ele não responde como você gostaria, não é falha, é adaptação. E aqui está um ponto que ninguém te explica. Você está exposto diariamente a estímulos que não são naturais, rápidos, intensos, constantes. E isso altera completamente a forma como seu cérebro reage ao prazer, expectativa e ao controle. Ou seja, não é falta de capacidade, é excesso de estímulo errado. Isso cria dois efeitos perigosos. Você precisa de cada vez mais estímulo para ter resposta e ao mesmo tempo perde a capacidade de sustentar o desempenho real. Por isso que tanta gente entra em desespero, porque tenta resolver isso com a solução rápida, algo imediato, algo externo, mas ignora completamente a raiz. Enquanto você tenta corrigir o efeito, a causa continua ali ativa todos os dias enquanto você espera para entender como esse ciclo funciona. A pergunta é, como sair disso? E aqui está o erro da maioria, ele tenta resolver com base da força, tenta se controlar mais, tenta forçar resultado, mas isso só aumenta a pressão e a pressão piora o desempenho. Para quebrar esse ciclo, você precisa agir em 3 níveis. Primeiro, reduzir os estímulos que estão desregulando o seu cérebro, sem isso nada muda. Segundo, recondicionar o seu corpo precisa responder, reaprender, no tempo certo, na intensidade certa, no jeito certo. Terceiro, recuperar o controle mental, porque depois do ciclo se instala, a mente começa a trabalhar contra você, e quando você ajusta esses 3 pontos juntos, o corpo começa a responder de forma natural novamente, sem dependência, sem medo. Agora deixa eu te mostrar o porquê a maioria continua preso nisso. Primeiro erro, achar que vai passar sozinho. Não vai. Se o padrão
continua, o resultado também continua. Segundo erro, buscar soluções rápidas. Isso pode dar um resultado momentâneo, mas não resolve a raiz e ainda piora a sua confiança. Terceiro erro, ignorar os hábitos porque é mais confortável. Mas a verdade é simples, seu corpo responde ao ambiente. Se o ambiente não muda, nada muda. Se você chegou até aqui, você já entendeu. Isso não surgiu do nada, foi construído. E se foi construído, pode ser revertido. Mas não tem tentativa e erro. Você precisa de um processo, um caminho claro, e é exatamente isso que eu aplico hoje. Foi assim que eu criei o curso Domínio Total, um método que organiza tudo isso de forma prática, para tirar você desse ciclo e fazer seu corpo voltar a responder naturalmente, sem depender de solução externa, sem viver com insegurança. Se você quer resolver isso de forma definitiva, o acesso está aqui embaixo. E para quem está assistindo esse vídeo no YouTube, tem 10% de desconto usando o cupom YouTube10. Agora a decisão está na sua mão, ou você continua no mesmo ciclo, ou começa a sair dele hoje. Um abraço.